E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor William e hoje nós vamos ter uma aula de ensino religioso. Na aula de hoje nós vamos aprender o que são as virtudes. Se você quer aprender, vem comigo. Bom pessoal, primeiro nós precisamos entender o que são as virtudes para depois a gente poder estudar cada uma delas, certo? Então, bora ver qual é a definição de virtude? Virtude é uma predisposição para fazer o bem. Então, todos os atos, todos os valores que nós temos, que nos predispõem a fazer o bem, a fazer atos bons, são virtudes. Então, o que nós podemos chamar de virtude? Podemos chamar bondade de virtude, nós podemos chamar a humildade de virtude, nós podemos chamar a caridade de virtude, o amor de virtude, certo? Então, tudo aquilo que nos predispõe, que nos faz querer fazer o bem, é uma virtude, certo? Então, dentre tantas virtudes que existem e que nós podemos estar estudando, existem 4 que se destacam. E por que essas 4 se destacam? São as chamadas virtudes cardeais. E por que se chamam virtudes cardeais? Cardeal vem do latim cardinis, que significa dobradiça. Sabe a dobradiça de porta? Quando a gente abre uma porta, não tem algo que conecta a porta à parede? Então, ali é a dobradiça, é o que permite com que a gente abra e feche a porta. As virtudes cardeais têm esse nome de cardeal, de dobradiça, por quê? Porque através dela abrem-se as portas para as outras virtudes. Então essas 4 virtudes, elas são as portas de entrada para que nós possamos alcançar as outras virtudes. Tá, professor, já entendi, tem 4 virtudes cardeais e elas se chamam cardeais porque elas são tipo uma porta que dá entrada para as outras virtudes, certo? Certo. E quais são essas virtudes? As virtudes são justiça, fortaleza, prudência e temperança. Bora entender o que cada uma delas significa? Começando então pela justiça. A justiça é a virtude que consiste na firme vontade de dar ao próximo aquilo que é devido, aquilo que é justo. Na nossa sociedade, a justiça ela age como a forma de respeitar os direitos de cada um em prol de uma equidade, uma igualdade entre todas as pessoas. A virtude da fortaleza ela é a virtude da firmeza, da constância, da força, de buscar sempre o bem. Então, como nós somos pessoas que têm a virtude da fortaleza, nós somos pessoas fortes. Fortes não no sentido físico, mas no sentido moral, no sentido espiritual, no sentido de nós vamos continuar resistindo apesar de todas as dificuldades. A virtude da prudência é a virtude que faz com que a gente pare e pense para analisar o melhor da situação, tentando compreender aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Uma pessoa que é prudente, uma pessoa que tem a virtude da prudência, ela sempre vai parar um pouco e vai analisar o que é certo, o que é errado. Será que esse realmente é o caminho certo? Será que esse realmente é o caminho errado? Eu preciso escolher aquilo que é verdadeiro. Então eu não julgo a pessoa, eu não julgo a situação na hora que ela aconteceu. Eu paro, eu respiro, eu espero, eu penso. Então, eu preciso pensar para agir da forma correta. Essa é a virtude da prudência. E a virtude que vai temperar a nossa vida é a virtude da temperança. E o que é a virtude da temperança? É a virtude que pode ser entendida como uma balança, em que ela vai equilibrar os prazeres da nossa vida. Em que, por exemplo, coisas boas, coisas ruins são ruins. Certo? Só que às vezes coisas boas em excesso, elas podem se tornar coisas ruins. Então, por exemplo, comer doce. Comer doce é muito gostoso, né, gente? Ah, mas eu gosto. Tá, mas eu preciso entender que se eu como demais, eu estou
fadado a me sentir mal, posso ter uma dor de barriga, coisa do tipo. Então, a virtude da temperança faz com que eu equilibre. Ó, isso aqui é bom, mas isso aqui em excesso se torna uma coisa ruim, certo? E isso aqui em falta se torna uma coisa ruim também. Por exemplo, brigar. Brigar é algo bem ruim, né, gente? Não é algo que a gente possa recomendar para ninguém. Só que, se em um momento de necessidade eu não puder pegar e defender as pessoas que são próximas a mim, a falta disso se torna uma falta de virtude, entende? Então a gente precisa saber equilibrar bem as coisas. E a virtude que nos ajuda a equilibrar o bem e o mal e que nos ajuda a ir para frente é a virtude da temperança. Então, recapitulando, a virtude é a predisposição que a gente tem de fazer o bem, que a gente tem de fazer atos bons. Existem várias e várias virtudes. Então, dentre todas essas virtudes, as várias virtudes que a gente tem, 4 se destacam, que a gente chama de virtudes cardeais ou virtudes humanas, que são elas a justiça, a prudência, a fortaleza e a temperança. E aí cada uma delas vai pegar e nos ajudar a conseguir e conquistar as outras virtudes. E é importante com que nós nos tornemos seres humanos, né? Pessoas virtuosas, pessoas que estão disponíveis a buscar sempre o bem, certo? Então, gente, foi isso. Na próxima aula nós vamos trabalhar cada uma das virtudes de maneira mais aprofundada e até as outras virtudes que vêm através dessas que a gente falou hoje. Beleza? Então é isso, até a próxima aula e valeu!